O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, para os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta a importância da obediência à palavra de Deus. Isto é, o quanto a obediência à palavra de Deus é importante e o quanto isso agrada a Deus. Jesus mesmo diz, que Ele próprio não veio abolir a cumprimento. Essa consciência, meus santos, de que respeitada, seguida, obedecida, sempre foi algo, falando a respeito dos mandamentos da lei de Deus. Ele vai dizer, por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 1, no versículo 8, e ensinasse uma doutrina, um mandamento, um evangelho diferente daquele que ele tem anunciado, porque só existe um evangelho, só existe aquele ensinamento recebido por Jesus. Aqui aos 10 mandamentos, Jesus que vem, os recebe e os transmite. Quando o jovem rico chega a Jesus e diz assim: mestre, o que é necessário para entrar no reino dos céus? Jesus apresenta a ele o quê? Os mandamentos. Então, o quanto isso está claro e deve ser, vamos ser fiéis aos mandamentos de Deus. São João, na sua primeira carta, no primeiro terceiro, ele diz assim: eis como sabemos se conhecemos a Deus. Lembre-se que a palavra conhecer não é apenas, não indica apenas uma realidade intelectual, um conhecimento profundo. Então, São João diz: eis como sabemos que o conhecemos de verdade, que o amamos, se guardamos os seus mandamentos. Aqueles que dizem: eu conheço a Deus, é um mentiroso e a verdade não está nele. Então, meus irmãos, percebe aqui então essa relação forte, profunda dentro de Deus. E Jesus então diz: eu não vim abolir a lei e os profetas, eu não vim abolir os mandamentos de Deus, eu vim levá-los à plenitude. E tanto a primeira leitura como o Evangelho falam que é necessário ensinar isso. Nosso Senhor diz aqui que será, portanto, eu vos digo, versículo 19, quem os praticar. E a primeira leitura, retirada do livro do Deuteronômio, diz assim: o que viste com os teus próprios olhos. Logo no início, Moisés diz o quê? Ensino a cumprir para que vivais. Deuteronômio, capítulo 4, me ordenou. E aí, lá no versículo 9, Moisés vai reafirmar: mas toma cuidado, procura com grande zelo não te esqueceres
e não deixes escapar do teu coração estes decretos. Antes, ensina-o a teus filhos e netos. Então aqui, meus irmãos, nós vemos então essa irá nem uma vírgula, nem um J, para significar nenhuma coisa pequena eu vou retirar da lei, mas da atualidade dos mandamentos de Deus. Daí algo diferente, seja excomungado. Implicação, nós podemos fazer isso para a nossa vida. Meus irmãos, nós precisamos rezar e suplicar a Deus a sua graça, para que nós não queiramos diluir o Evangelho, para que nós não queiramos diluir a lei de Deus, os mandamentos de Deus, porque infelizmente, em muitos lugares, às vezes até do próprio púlpito, é ensinado que é ensinada uma verdade diluída, um mandamento liquefeito, isto é, ora, isso antigamente era assim, mas hoje em dia não dá mais para ser assim dessa maneira. E nós vemos, infelizmente, nós ouvimos isso entre os católicos, e nós ouvimos isso até mesmo dos púlpitos das igrejas, quando não dito assim, dessa maneira que eu falei, mas quando não é dita, isto é, ensinamentos que não são proclamados mais. Quantas vezes eu encontrei pessoas que vêm se aconselhar e apresentam um pecado, por exemplo, isso eu vi em 2007 ou 2008, eu não saberia dizer com precisão, mas eu ouvi na Itália, que eu estava com vários jovens italianos, que estavam se preparando para o Natal. Então, ou foi em dezembro de 2007, ou foi em dezembro de 2008. E eu pegando ali o catecismo, explicando para eles, e quando eu cheguei na parte do 6º mandamento, do não pecar contra a castidade, eu falei aquilo que era óbvio para mim. Falar que a masturbação era pecado. E eles olharam para mim e riram. Eles riram, como se diz, na minha cara. E eu não entendi. Eu de verdade não entendi aquilo. Eu parei e eles disseram: padre, para de brincadeira, o senhor está falando sério mesmo? E eu pensei, porque aquilo eles não ouviram em casa, muito menos na igreja. Então não é que as pessoas vão dizer: isso é virtude. Simplesmente as pessoas não falam mais sobre isso. Quantas pessoas, por mortal, pecado que me impedia de receber Jesus Cristo na Eucaristia, pecado que me leva ao inferno. Mas por quê? Porque simplesmente, muitas vezes, isso não é falado, não é que se diga: pode fazer isso. Não se diz isso, mas não se ensina a verdade completa. E o que nosso Senhor, o que a liturgia da palavra de hoje está aqui nos apresentando nós precisamos pedir a Deus a sua graça para que a preguemos e a vivamos, a verdade inteira, o Evangelho inteiro, e não que eu dilua o Evangelho para que ele se torne adequado à mentalidade de hoje em dia. Porque, meus santos, sejamos sinceros, a mentalidade do mundo está se tornando cada vez mais pagã, anticristã, diametralmente oposta ao Evangelho. Quando é que eu, quando criança, iria achar que alguém iria dizer que
os pecados contra a natureza eram virtude e que as pessoas fariam passeatas de orgulho daquele pecado. Quando é que quando criança, eu tenho 44 anos, quando é que eu ali com os meus 10 anos, 15 anos, eu iria achar que algum dia as pessoas fariam passeatas dizendo que aquilo era bonito, que aquilo era orgulho, que aquilo deveria ser ostentado? Mas o mundo está se tornando cada vez tão mais distante de Cristo e do Evangelho, que isso é apresentado, que os pecados, todos e quaisquer pecados, são apresentados como virtude, e nós ficamos acovardados de, com caridade e clareza, ensinar. E nós nos tornamos acovardados, de modo que não suplicamos a Deus a graça de viver nas nossas vidas o mandamento inteiro. Não dá para ser católico vivendo o Evangelho pela metade. Não dá para ser católico. E aqui, meus santos, quando eu digo isso a vocês, eu digo isso para mim também. Porque a nossa tentação é querer o quê? É tirar não apenas uma vírgula, como diz nosso Senhor, que diz assim: eu não vim tirar sequer uma vírgula da lei, eu vim levá-la ao cumprimento. Nós temos a tentação de não apenas tirar uma vírgula, mas tirar mandamentos inteiros. Ah, padre, mas isso é muito duro. Meu santinho, duro é o seu coração. E você precisa pedir a Deus com toda a humildade: meu Deus, o meu coração é tão duro, que eu vejo os teus mandamentos, que eu ouço os teus mandamentos e fico surpreso, e fico quase que escandalizado, porque eu os vejo como maus, quando na verdade, como é que diz aqui a primeira leitura de hoje? Agora Israel, agora Paróquia Cristo Rei, agora cristãos, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais e entreis na posse da terra prometida. E para nós, o que é que nós entendemos aqui por terra prometida? É o céu. Para que nós possamos viver, mas não apenas e simplesmente a vida biológica, mas para que nós possamos viver a vida de Deus e possamos entrar no céu. Esta sempre foi a fé da igreja. Era por causa disso que os cristãos morriam, porque eles tinham fé nesta palavra, porque eles queriam guardar a lei de Deus, de modo que se você olha para o seu coração e vê que ele está indeciso, que a sua alma está tíbia, está fraca, que você não consegue dar este passo, peça a graça de Deus, que a concede generosamente. Nós precisamos, e não apenas no tempo da quaresma, nós precisamos todos os dias dobrar os nossos joelhos e dizer: meu Deus, o meu coração é tão duro, o meu coração é tão medroso de dar um passo a mais para seguir as tuas leis, os teus decretos, os teus mandamentos. Eu tenho medo, Senhor, de perder coisas e pessoas, se eu começar a levar a sério a minha fé. Mas, meu santo, nosso Senhor já nos advertiu isso, quando disse que quem amar mais seu pai e sua mãe, seu irmão e sua irmã, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É verdade que nós iremos perder coisas e pessoas, mas nós iremos ganhar infinitamente mais, e é isso que nós precisamos, e é disso que nós precisamos ter consciência, e que nós precisamos nos recordar cada vez mais, que o que eu estou perdendo nem merece ser comparado com o que eu estou ganhando, que o que eu estou perdendo é pouco e é mal, porque o diabo apresenta o pecado como bom, como interessante, mas ele é mau. O gosto do pecado é de morte,
O salário do pecado é a morte. Ele pode até ser doce, isto é, ter um prazer momentâneo, mas depois ele será amargo como a morte. Então nós precisamos, e se você tem dificuldade de ver isso, você precisa então pedir a graça de Deus, pedir a Deus que ilumine a sua inteligência. Agora, se você estiver em pecado mortal, o primeiro passo é se confessar. Você vai se confessar, porque ali você vai ter os seus pecados perdoados, você vai suplicar a Deus perdão pelos seus pecados, você vai se arrepender dos seus pecados, você terá a graça de Deus, e aí sim, aquela graça vai começar a brilhar interiormente, e você vai começar pouco a pouco a ver a lei de Deus, que é boa. Como diz o salmista, a lei de Deus, a lei do Senhor Deus é perfeita, um conforto para a alma. Os juízos do Senhor são corretos, para os olhos uma luz. Os mandamentos de Deus, eles são para o nosso bem, como diz aqui Moisés, para que fazendo vivais. Mas isso nós só iremos compreender se estivermos na graça de Deus. E se estivermos na graça de Deus, dobrar os joelhos e suplicar a Deus a sua luz. Concede-me, Senhor, essa sabedoria que vem do alto, que eu veja, por exemplo, a antífona do evangelho de hoje, diz assim: Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Senhor, tuas palavras são boas, tuas palavras vivificam o meu coração. A verdadeira felicidade se encontra nas tuas palavras. Por mais que o diabo diga, por mais que o mundo diga, seguir a Deus é mal, obedecer aos mandamentos de Deus é muito duro, você vai ser infeliz se você se entregar totalmente à vontade de Deus. Feche os seus ouvidos para o diabo, feche os seus ouvidos para os conselhos do mundo e abra os seus ouvidos para Deus. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida, são boas. Nas tuas palavras eu encontrarei a verdadeira felicidade, e eu quero viver toda a tua palavra. Eu não posso escolher o que da palavra de Deus eu vou viver, mas nós precisamos viver toda a palavra de Deus. Santo Agostinho, ele diz assim: falando a respeito dos cristãos, aquilo que encontraram na igreja, perseveraram. Isto é, as leis de Deus, os mandamentos de Deus, os decretos de Deus, o evangelho de Deus, aquilo que eles encontraram, naquilo perseveraram. Aquilo que aprenderam, ensinaram. Então nós precisamos levar para frente. Nós precisamos ensinar aos nossos irmãos, aos nossos amigos, claro, com sabedoria, claro, com doçura, com clareza, sim, sem escamotear, sem apresentar uma verdade meio nublada, não, com toda a clareza, mas com caridade. Mas precisamos ensinar. Então, aquilo que encontraram na igreja, perseveraram. Aquilo que aprenderam, ensinaram. E aquilo que receberam dos pais, transmitiram aos filhos. Então, pais, vocês são os primeiros catequistas dos seus filhos. Vocês são aqueles que ensinarão primeiramente aos seus filhos que a lei de Deus é boa, que a lei de Deus é perfeita. Agora, claro, meu santinho pai, se você diz isso ao seu filho 30 minutos por dia, olha, estou sendo generoso, tá? Estou sendo generosíssimo. Digamos que um pai evangelize, catequize os seus filhos todos os dias por 30 minutos. Mas ele fica por muito mais tempo sendo bombardeado pelas mensagens, imagens e ensinamentos da televisão, que é mundana. Quando o seu filho liga a televisão
ou ele abre o computador, o mundo vem a ele. O mundo com todas as suas desgraças. Ora, ele está sendo ensinado pelo mundo. Ele está navegando no mundo. Então é claro que os seus ensinamentos terão pouco efeito. Então você precisa o quê? Também vigiar o que o seu filho vê, o que o seu filho assiste. Você precisa regrar o tempo em que, mesmo com as coisas boas e lícitas, ele se detém naquele mundo virtual, porque ele precisa ter tempo para rezar. Mas é claro que o seu filhinho precisa ver que você está rezando, porque papai me fala do valor da oração e papai também reza. Mamãe fala do valor da oração, mas mamãe também reza. E aí você ensina ao seu filho que a oração é tão importante quanto a comida, quanto a bebida, como o ar que eu respiro, se não mais importante ainda. Então precisamos rezar. E rezar por quê, mamãe? Precisamos rezar porque o nosso coração, ele é ruinzinho, ele tende a desobedecer a Deus. Então a primeira coisa que a gente pede quando a gente reza é um coração obediente à lei de Deus, é um coração dócil à vontade de Deus, porque o seu coraçãozinho, ele é muito desobediente, e não é desobediente apenas ao papai e à mamãe, mas é desobediente ao papai do céu. Então a maior alegria de um menino, diz o papai, diz a mamãe ao seu filho, é ser obediente a Deus. E aquele menino cresce desde pequeno ouvindo isso, que a obediência a Deus é algo bom, é algo santo. Então aquele menino, ele vai sendo catequizado, evangelizado e vai crescendo nesta verdade. Meus irmãos, nós precisamos de verdade, eu sei que eu já falei isso muitas vezes, mas só seria repetitivo se vocês todos já tivessem aprendido e estivessem praticando cotidianamente. E, infelizmente, eu sei que não é bem assim. Precisamos pedir a Deus um coração obediente. Precisamos pedir a Deus o dom da fortaleza para abraçar toda a vontade de Deus. Precisamos pedir a Deus que Ele nos faça dóceis à sua vontade, às suas palavras, para que nós não caiamos na tentação de escolher o que vamos obedecer e o que não vamos obedecer. Precisamos pedir a Deus que Ele feche os nossos ouvidos aos conselhos do diabo que me levam para o inferno, mas que abra os meus ouvidos, a minha alma e o meu coração para as leis, os decretos, os mandamentos, os conselhos de Deus, porque ouvi a minha voz e assim serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo, vivais e entreis na posse da terra prometida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.